Esther capítulo 3, versículo 6, quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: tendo porém descoberto o povo de Mardoqueu, Amã achou pouco tirar somente a vida de Mardoqueu. Por isso procurou uma forma ou um modo de destruir a todos os judeus e o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do rei Assuero, lançou-se por, isso é, sorte perante Amã, para escolher o dia e o mês, isso é, da matança. E a sorte caiu no 12º mês, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhados e disperso entre os povos de toda a província do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumprem as leis do rei. Não convém ao rei tolerá-lo. Se agrada ao rei, decreta-te que se seja morto, e eu porei nos tesouros do rei 10.000 talentos de prata para o homem que executarem este negócio. Amém. Glória a Deus. Vamos se sentar glorificando o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Amados, o livro de Esther é um livro que traz revelações profundas, grandes e tremendas. Se fôssemos falar sobre todas as revelações de que Deus aqui nos ensina através do livro de Esther, nós precisaríamos de muito tempo. Há duas das manifestações e da revelação através do livro de Esther. Uma delas está aqui no livro de Esther revelado a respeito de duas naturezas na terra: uma natureza comum, uma natureza adâmica, e uma natureza de Cristo, uma natureza que vem do alto. Revelado uma natureza que era da terra dali dos persas, e revelado uma natureza que era dos judeus, que é ensinado por Jesus, pelo próprio Deus de Israel. Está também aqui revelado também através do livro de Esther a respeito de Israel e a respeito da igreja de Cristo Jesus. Aqui uma revelação profunda está mostrando também, está aqui sendo representado a igreja de Cristo através da vida de Esther. Está sendo representado Israel através da vida da rainha do rei Assuero, a primeira rainha. E nesta noite eu quero falar em uma das manifestações e da revelação, que é sobre Israel, o tempo que Israel passou sendo instruído, sendo manifesta a glória de Deus, e o tempo que a igreja de Cristo está passando na terra. E repitam comigo: nós representamos a rainha Esther. Mais uma vez, nós representamos a rainha Esther. A rainha Vasti foi destituída do reino, mas a rainha Esther ainda permanece no reino. Glória a Deus. Se olharmos no ponto de vista da natureza de todo o planeta Terra e do povo que estão segundo a natureza de Adão, a natureza caída, nós então vemos aqui o rei Assuero, ou seja, o próprio Deus sendo representado pelo rei Assuero. E olhamos então aqui o povo que estava nas 127 províncias, a qual o rei Assuero era o rei, e governava sobre eles. Vemos este povo ali, o natural ali, como o povo da natureza adâmica, e vemos o povo judeu, aquele povo que foi tratado por Deus, um povo que estão sendo chamados, aqueles que desejavam a salvação, desejavam ser livres. Então vemos aí a salvação de Cristo Jesus, e vemos então a igreja de Cristo, vemos o povo messiânico e vemos o povo
da natureza caída, da natureza adâmica. Mas eu quero falar hoje aqui sobre uma rainha que, ao terceiro ano do reinado do rei Assuero, repita comigo, ao terceiro ano, ela foi chamada para se apresentar diante do rei. E havia um banquete, havia uma festa, e havia muito vinho. Havia um banquete, havia uma festa e havia muito vinho. Os governadores das províncias que estavam ali, eles recebiam copos de ouro, e cada um tinha uma porção de vinho diferente. Para cada um da província havia muito vinho. Repita comigo, muito vinho. O rei, já esquentado pelo vinho, ele manda chamar a rainha Vasti para que se apresentasse, porque a glória dela era muito bonita, era muito bela, e para que se apresentasse ali diante dos príncipes, diante dos reis que estavam ali juntamente com o rei naquela festa. Só que ela negou se apresentar, ela não quis se aparecer, ela ficou no lugar dela. Pastor, o que nós aprendemos aqui? Entendemos então que Israel está sendo representado ali pela rainha Vasti. Repita comigo, Vasti representa Israel. Deus, por longo de mais de 2000 anos, trabalhou com o povo de Israel. E o povo de Israel sendo um país eleito, um povo eleito por Deus, Deus vestiu este povo de um conhecimento que os outros países não tinham. Deus revelou glória e manifestou poder no meio deste país, de maneira que Deus não manifestou em outro país. Assim como a rainha Vasti, ela teve muitas vezes com o rei, conhecendo intimamente o rei, e ela tinha uma casa, ela tinha servas, ela tinha uma glória dentro do reino deste rei. Ela era a rainha do rei. Assim como Israel, ali agora representada pela Vasti, era como uma mulher adornada por Deus, que resolveu no tempo que foi para ser chamada, não aparecer diante de Deus e o recebê-lo como rei em sua glória. A rainha Vasti, ela tinha todas as glórias de uma rainha. Ela poderia dar um banquete, ela poderia ter convidados, ela poderia dar uma festa, ela estava dentro do reino. Assim como o povo de Israel foi o único país, o único povo que viu o mar ser aberto na sua frente por causa deles. O povo de Israel foi o único povo que viu uma grande rocha dar água para aqueles quase 3 milhões de pessoas beberem água. O povo de Israel foi o único povo que, quando pediram carne, Deus deu carne. Deus dava pão, Deus dava água, e Deus mantinha este povo. O povo de Israel foi adornado como uma rainha, uma esposa amada pelo Deus Criador dos céus e da terra. Não que Deus não tivesse criado todos os outros povos, todos os outros homens e mulheres de outro país, mas Deus escolheu dentre todas as nações a nação de Israel para ser como uma rainha perante ele. E ele adornou, ele posicionou Israel como alguém poderoso entre as nações. Olhando as nações para Israel, tendo inveja de Israel, Deus ainda protegia Israel, defendia Israel como um rei defende a sua rainha. Assim foi Deus para com o povo de Israel. Acontece que dentro de um tempo, há 2000 anos, aproximadamente 2000 anos atrás, a palavra do Senhor diz que nasceu no ventre de uma virgem um menino, a qual foi prometido por Deus que nasceria dentre o povo de Israel. Esse menino era judeu. Repita comigo, judeu. Mais uma vez, judeu. E nós sabemos que Israel tem 12 tribos, e Deus escolheu dentre Israel uma tribo. E se nós olharmos na história aqui de Esther, qual é o povo que está sendo ameaçado ali? O povo judeu. Qual é o povo? Qual é o povo? Glória a Deus. Esse menino, depois que ele nasce, assim como Deus prometeu, está escrito lá em Salmo número 2, versículo 7: Tu és o meu filho e hoje eu te gerei.
Está escrito em Isaías 7,14, dizendo: e o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, o seu nome será chamado Emanuel. Assim como Deus prometeu, esta criança nasceu, este menino nasceu, e a Bíblia diz que vai crescendo em graça, em conhecimento diante de Deus e diante dos homens, até chegar a um certo dia em que ele vem na beira de um Jordão, do rio chamado Jordão, e ali encontra um profeta chamado João, e que nós conhecemos por João Batista. E João recebe ele ali, e João temeu batizar aquele homem, disse: em vez de vir eu ir a ti, vens tu a mim. E o Senhor disse: deixa por agora, para que até que se cumpra a justiça. Assim, no momento que ele foi batizado por João, a Bíblia diz que quando ele sai das águas, o Espírito do Senhor vem em forma corpórea de uma pomba e habita nele. Repita comigo: o Espírito Santo habitou em Jesus. Durante 3 anos, isso a Bíblia refere que ele estava com uns 29 para 30 anos. Então durante 3 anos ele manifesta o seu reino, ele mostra o reinado, o poder do reino. E o poder do reino é manifesto desta maneira: ele envia de 2 em 2, ele envia os seus discípulos a anunciar o evangelho desta forma: ide anunciai, é chegado a vós o reino dos céus. Ide anunciai, é chegado a vós o reino dos céus. Repita comigo: o reino. O reino começa a ser anunciado com poder a partir do momento que o Espírito do Senhor habita em Jesus Cristo. O reino aí agora é anunciado durante 3 anos com poder, prodígios e maravilha. Se você bem lembra, no capítulo 1 aqui de Esther, vai estar escrito que no 3º ano, repita comigo: o 3º ano do rei Assuero, ele deu uma festa. Mais uma vez, no 3º ano do rei Assuero, ele deu uma festa. E agora durante 3 anos é anunciado o seu reino, a sua glória. É manifesto que ele cura, que ele liberta, que ele transforma, que ele ressuscita mortos, que ele limpa os leprosos. E no 3º ano do anúncio deste evangelho, ele vai dar um banquete. Repita comigo: um banquete. Só que neste banquete, o pão que está ali é sua carne. Neste banquete, o vinho que está ali é o seu sangue. Está escrito em João capítulo 6, no versículo 53, a qual ele mesmo disse: se não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Repita comigo: o vinho da nova aliança é o sangue de Jesus. Fala: o pão que alimenta é o pão que desceu do céu, é a carne de Jesus. Só que acontece que o povo de Israel se escandaliza com isso, e a palavra do Senhor diz que ele veio para os seus, e os seus o quê? Mais uma vez, ele veio para os seus, e os seus? No momento do banquete, que ele chama para o banquete, o povo de Israel rejeita Jesus Cristo. O povo de Israel não o tem como Messias, rejeita o Senhor. E ao rejeitar apresentar-se também neste banquete, neste momento agora o rei, ele reúne os seus conselheiros, como a palavra do Senhor diz a respeito de Esther e a respeito do Assuero. Reuniu os seus o quê? Conselheiros. Repita comigo: conselheiros. Mais uma vez: conselheiros. Nós sabemos que o Senhor ele veio para cumprir o quê? As profecias, os profetas e todos os salmos. Todas as suas palavras são justas e verdadeiras. Dentre os conselheiros, alguém disse: olha, se esta mulher, se você perdoa ela agora e simplesmente traz ela do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido, o que dirão as mulheres no seu reino? Também farão assim elas com seus esposos, porque elas estão tendo o quê? Um exemplo. E o exemplo do rei vai fazer desta forma: é melhor destituí-la. É melhor fazer o quê? Então o Senhor disse, quando ele passava na frente do templo: aqui não ficará pedra sobre pedra. E nós sabemos que 70 anos depois que se passa, houve uma batalha, houve uma guerra, a qual o povo de Israel já não pôde mais estar ali como o Israel de Deus. Mas acontece que dentro da província, em uma das províncias, havia uma mulher. Repita comigo: uma mulher. O nome dessa mulher chamava-se Radassa. O nome dessa mulher chamava-se o quê? O nome dessa mulher chamava-se Radassa, ou seja, é um nome judio.
Judia é o nome dos judeus, é assim ou não? É o nome que ela recebeu ainda como o quê? Judia, como o quê? Então nós aprendemos do apóstolo Paulo que os verdadeiros israelitas não são aqueles da carne, mas são aqueles que nasceram pela fé. Se você for em Romanos capítulo 2 e no versículo ali 9 ou 7 em diante, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que os verdadeiros israelitas são aqueles que nasceram da fé, porque o Senhor fez uma promessa a Abraão que todas as nações seriam benditas em Abraão, não só a nação de Israel, mas todas as nações seriam benditas em Só que as nações não poderiam ser benditas em Abraão com uma personalidade e o caráter das nações. Teria que ter um caráter de Israel. Repita comigo, o caráter de Israel. Mais ou menos o caráter de Israel. Nós bem sabemos que o Evangelho começou a ser anunciado primeiramente aos judeus. Depois em Samaria, depois ali em toda a região à volta e até os confins da terra, chegando hoje em Portugal. Glória a Deus. Começou ali nos judeus a anunciar. Então sabemos agora que o que? Esta mulher chamada Radassa, ela é uma judia. Repita comigo, judia. De repente agora lá no rei, o rei ouve os conselhos e agora de repente ele destitui a rainha Vasti, e agora de repente vem um conselheiro e diz assim: ó rei, convém que vocês separem virgens. Repita comigo, virgens. Manda chamar virgens. Repita comigo, virgens. E aí depois você escolhe uma para se sentar no lugar. Quem lembra aqui da parábola das 10 virgens? Quem conhece essa parábola? Existem muitas igrejas na terra, elas professam o nome de Jesus, elas falam o nome de Deus, elas pregam também este evangelho, elas é tido como virgens, ela é tido como o quê? Muitas igrejas na terra, mas dentre todas as igrejas da terra, há no meio dela, de todas as igrejas da terra, uma que está um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, em todo o planeta Terra. Dentre elas vai sair uma virgem com o caráter de judeu. Repita comigo, Jesus é um judeu. Por isso o caráter tem que ser judeu. Só que acontece que para esta virgem aqui, ela é conhecida muitas das vezes como o quê? Brasileira, como português, como espanhóis, como italiano. Tem aqui alguém dessa virgem que faz parte dessa virgem, que é a igreja de Cristo? Tem alguém? Só que essa virgem, ela tem dentro de si uma personalidade e um caráter. Repita comigo, o nome dela é Radassa. Mas no trono, diante do rei, ela será reconhecida como Esther. Vai ter o nome de Esther, porque esse nome agora é comum na Pérsia, mas dentro dela não deixou de ser Radassa, dentro dela não deixou de ser israelita. Por mais que é conhecida em toda a terra como Esther, mas dentro dela ainda é o quê? Radassa, israelita. E agora acontece que diante do rei foi achado graça, o rei achou graça nela e escolhe ela agora para estar juntamente ao rei, e ela está no palácio. Deixa eu lhe falar uma coisa: desde 2000 anos atrás, esta Radassa, chamada Esther, no planeta Terra, está sendo preparada, está sendo vestida, está tendo aqui agora uma intimidade com o rei. Desde 2000 anos atrás, a Radassa, que agora é chamada de Esther, ela está na presença do rei, só que ela está na sua casa e o rei está na sua casa. Havia um costume ali na Pérsia, que a rainha não estava na mesma casa do rei. A rainha estava em uma casa e o rei estava na outra casa. Deixa eu lhe falar, esta rainha, a Esther que está na terra, ela está aqui no planeta Terra, em uma casa, mas o rei também está em outra casa, que é a mansão celestial, esperando o momento. Está no reino, repita comigo, está no reino, mas é chamada de Esther. Mais uma vez, está no reino,
chamada de Esther, mas no interior é Hadassah. O tempo vai passando e a Esther está ali. De vez em quando o rei mandava chamar, a Esther se apresentava, era a esposa do rei. A igreja é a esposa de quem? Era a esposa do rei. Ela se apresentava. Só que houve um tempo em que o rei passou um tempão sem chamar para se apresentar. Quem lembra da parábola das 10 virgens? É o tempo que a igreja dorme. Um tempão sem apresentar. Acontece que haverá uma batalha, igual a Bíblia já diz sobre essa batalha. A palavra do Senhor fala sobre esta guerra, e as religiões, elas tentam falar que a igreja não passará por esta batalha. Mas em Ezequiel, capítulo 13, versículo 4, manda que os profetas preparem o povo de Deus para o dia da grande batalha. Entenda sobre isso. Acontece que quando vier esta batalha, a Hadassah vai ter que aparecer como Hadassah e não como Esther. A Bíblia diz que o malvado Amã, que tinha sua origem da terra dali, da Pérsia, não era um judeu, não tinha no coração um caráter de israelita, tinha no coração um caráter da Pérsia, e este agora, ele se ira contra os judeus por causa de um homem chamado Mardoqueu. Repita comigo, Mardoqueu. Amã, ele teve uma autoridade dada pelo rei, de pegar o anel do rei. Quando ele chega para o rei e diz: olha, tem um povo que está no meio das províncias, entre as províncias do teu reino, e este povo não fala a língua e não obedece às leis do seu povo. Este povo não fala a linguagem e não obedece às leis do seu povo. Lembra de uma coisa: a igreja não fala a linguagem do mundo e nem obedece às leis do mundo. Levantou-se então a ira no coração de Amã, e Amã agora começa a fazer o quê? Vamos perseguir, vamos matar esse povo. Lembra que a palavra do Senhor diz que a volta de Jesus não acontecerá sem antes venha a apostasia e o filho da iniquidade, o homem do pecado, que antes dele manifestar. Olha lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e você vai ver essa referência. Vai acontecer isso, e este filho do pecado se levantará contra tudo que se chama Deus, tudo que se diz Deus, seja utensílios de adoração, ou seja profissão de fé. Ele vai levantar contra tudo que se chama Deus, e vai levantar então contra a igreja do Senhor. Ele fala: então vamos matar, e vai para o rei e diz: rei, este povo não fala a língua do teu reino. Então o rei vai dizer o quê? Toma aqui o meu anel. Repita comigo: o anel do rei. Ele pega o anel e agora ele sela uma carta para todas as províncias, dizendo: aniquila esse povo, mata este povo. Esse anel aqui, e este momento que está selando a carta, que está sendo aqui representado, o tempo em que Adão escolheu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, selando então a morte de todos. Quando Adão escolhe isso, ele sela a morte de todos. E acontece que depois que ele sela a morte de todos, não tem esse negócio de vou me defender. Teria que o quê? Morrer. Todos que estão agora debaixo da iniquidade, estão debaixo da ira de Deus. Então teriam que o quê? Morrer. E agora, quando Amã faz isso, ele manda uma carta, ele sela e manda essa carta para 127 províncias, avisando agora que o quê? Para aniquilar, para matar mulheres, crianças e homens judeus. Repita comigo: isso desencadeia uma guerra. Só que esta guerra que desencadeou foi uma guerra que aqueles a qual estava sendo ameaçado não poderia se defender, não tinha armas para se defender. E nós sabemos que a única arma que poderia vencer aí seria armas em Deus, armas determinadas pelo rei, e não armas que alguém pudesse de sua própria força criar. E nós sabemos que as nossas armas, a arma da igreja, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para aniquilar
todo o poder de Satanás. As nossas armas, elas não são carnais, só que nós não tínhamos essas armas antes. E não tendo essas armas, o negócio era morrer inferno, era condenação. Agora de repente, depois que ele manda, a rainha, ela vai fazer o quê? Ela vai ser avisada por Mardoqueu, porque Mardoqueu vai fazer uma coisa, ele vai se vestir de pano de saco. Repita comigo, se vestir de pano de saco. Eu quero que você entenda aqui, Mardoqueu agora, ele é um judeu. Repita comigo, ele é um judeu. Fala, Jesus é um judeu. Fala, Mardoqueu é um judeu. Fala, Jesus é um judeu. De repente agora Mardoqueu, ele faz o quê? Ele se veste de pano de saco e vai para a porta, ali em Suzã, na fortaleza do rei. Vai para a porta e fica ali na porta, porque não podia entrar ninguém lá dentro vestido de pano de saco. Então ele fica na porta e a rainha é mandada avisar, é avisada. Foram mandados avisar a rainha. Repita comigo, a rainha foi avisada que Mardoqueu se vestiu de pano de saco. Mardoqueu, Jesus foi representado quando Mardoqueu se vestiu de pano de saco. Jesus se despiu de sua glória e se humilhou. Veio à terra. Pano de saco, repita comigo, pano de saco simboliza a humilhação. Veio à terra e se humilhou até a morte, morte de cruz. Assim como Mardoqueu, e Jesus está sendo representado por Mardoqueu, ele vem à porta da cidade e se veste de pano de saco, a qual os persas não aceitavam isso, a qual o povo deste mundo não aceita isso. Repito, como o povo deste mundo não aceita ser humilde. Mais ou menos, o povo deste mundo não aceita ser humilde. Mas de repente agora Jesus, ele vem, nasce do ventre de uma virgem, ele faz o quê? Vem como alguém humilde. E agora a rainha foi mandado avisar a rainha que Mardoqueu estava lá. O evangelho foi pregado e é pregado entre todas as nações. E começou no tempo de Jesus, que este mandou de 2 em 2 um grupo de 70, e mandou de 2 em 2 os seus 12 apóstolos, anunciando, dizendo: Ele está aqui entre nós, anunciando, dizendo: é chegado o reino dos céus. Só que aí de repente alguns olham para Jesus assim como olhavam para Mardoqueu, esse homem vestido de pano de saco. Olhavam para Jesus, esse homem que não tem poder governamental, como é que vai nos livrar das nações? Quem é este homem? Não podemos então associar com este homem. Só que aí é avisado a rainha, quando a rainha disse: não, dá uma outra roupa para ele vestir, dá um outro tipo de vestimenta para ele não ficar com pano de saco mais. Ele rejeitou o vestimenta que a rainha mandou. Deixa eu lhe falar uma coisa para você. Jesus foi convidado muitas vezes a largar o seu posto e viver uma vida natural nesta terra, convidado não somente pelo povo desta terra, como por Satanás ali no deserto, para se humilhar e estar dentro do reino desta terra aqui. Só que ele nunca quis o reino desta terra, porque ele veio do alto trazer o reino do alto. De repente agora ele rejeitou e mandou outro aviso, dizendo: diga para a rainha que se todo o povo dela morrer e ela não revelar agora que ela é uma judia, não pensa ela que a casa dela e a casa do pai dela ficará de pé, cairá tanto ela como a casa dela. Ela talvez foi levantada exatamente para esse tempo, para o tempo de se manifestar como israelita, como judia. Foi avisada, assim como Cristo mandou que fosse avisado o povo nesta terra, a igreja dele nesta terra. É chegado um tempo de que homossexualismo, lesbianismo, mentira, engano, perversidade é uma coisa natural que está convidando ela a estar no meio deste povo
povo sem se manifestar contra esse tipo de atitude e de ação. Só que o convite é: se você não se manifestar como judia, como israelita, tendo uma lei diferente desta terra, tendo um pensamento diferente desta terra, não pensa que no dia do juízo subsistirá. Pastor, o que significa isso? O tempo está chegando na terra, em qual muitos temerão dizer que é crente. Muitos irão temer falar que serve a Jesus Cristo. Muitos vão querer continuar com a identidade de Esther, mas não quererão revelar que é uma ragazza, que é uma judia. Muitas igrejas já estão se associando a esta terra, porque não quer revelar um pensamento diferente desta terra. O apóstolo Paulo disse em Colossenses capítulo 3, versículo 2: pensai nas coisas que são do alto, e não nas coisas que são desta terra. Mudar o pensamento, o entendimento, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se não mudar o pensamento, no meio deste povo, ainda o povo da Pérsia, repita comigo, o povo da Pérsia, estão juntos, mas ainda é da Pérsia. Estão juntos, mas ainda pensa como um persa. Estão juntos, mas não tem pensamento do reino dos céus. Estão juntos. A Bíblia diz que depois disso, a Esther, agora que foi avisada, a Esther ela se manifesta. E para se manifestar ela faz o quê? Ela procura entrar na presença do rei. E para entrar na presença do rei, ela tem que se humilhar quanto tempo? Mandar se humilhar quanto tempo? Quanto tempo? Representando, repita comigo, alguém se humilhou. 3 dias. Para que eu me apresentasse na presença do rei. Se não houvesse esses 3 dias, se apresentar na presença do rei era morte. Crente já pegou, crente já entende o que eu estou falando. Se Jesus não vem durante os 3 dias, ficasse no seio da terra, nós não poderíamos nos apresentar a Deus, era morte. Lembra do que Deus disse a Moisés: nenhum homem pode ver a minha face, se ver certamente morrerá. Acontece que até isso Jesus garantiu para mim e para você. Só que tem mais uma coisa. Depois dos 3 dias de jejum, agora a rainha tem que ter coragem para encarar na presença do rei. Isso se chama fé. Repita comigo, fé. Pela palavra dela, ela disse: olha, eu vou lá e vou me apresentar. Se eu viver, viverei. Se eu não viver, então morrerei. Eu vou me apresentar na presença do rei. Porque ninguém, ela já estava 30 dias que ela não via o rei, não entrava na presença dele, não era chamada por ele. E agora, de repente, agora ela vai entrar, ela chega no pátio do rei, da casa do rei. E ele está sentado aonde? Ele está sentado aonde? No trono. Ela chega no pátio e ele está sentado no trono. Se você não entendeu ainda, você sabe que alguém está no trono. O trono não está vazio. A cruz ficou vazia, o túmulo ficou vazio, mas o trono não. O trono tem alguém sentado. Mas a rainha vai ter que ter coragem de apresentar diante do rei. E essa coragem é para falar que ela é Esther? Não, é para falar que ela é judia. Aí não é para qualquer um. Pastor, por que não é para qualquer um? Eu duvido um homossexual oculto chegar diante da igreja e falar: eu sou um homossexual, eu quero ser liberto. Não é fácil. Alguém falar: eu sou um pecador e quero ser liberto. Alguém falar: eu pequei, eu transgredi a lei de Deus e quero ser liberto. Alguém falar: quer saber de uma coisa? Eu traí, eu fui um adúltero, eu fui um mentiroso, eu fui um ladrão, eu fui um assassino e agora eu quero ser liberto. Tirar a máscara de Esther e vestido de ragazza. Viveu durante aquele tempo como o quê? Esther. E agora ela vai fazer o quê? Ela vai dar uma festa. Mas para ela dar uma festa, antes ela precisa entrar na presença do quê? E chamar o rei para esta festa. Essa festa é chamada
momento. Este é o momento que você está dando essa festa. Só que nem todo mundo gosta de fazer isso aqui. Nem todo mundo está disponível a fazer isso aqui. Chamar o rei para esta festa. Estar reunido aqui somente não é a festa, mas precisa chamar o rei para a festa. Com Jesus, comprando, com humilhação, se humilhar diante do rei. Chamar o rei para... A igreja precisa ser uma igreja que se humilha diante do rei. Quando ela chega no pátio, então ela é mandada chamar para o rei. E o rei faz o quê? Estende o cetro de ouro. Repita comigo, cetro de ouro. É a glória real. Ele estende a sua glória para ela. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 13, versículo 23, que outrora nós estávamos destituídos da glória de Deus. Só que agora, como a esposa do rei, a igreja pertence ao rei e está agora na casa onde pode chegar diante do rei, a igreja pode entrar no Santo dos Santos e falar diretamente com o rei. Agora a igreja pode convidar o rei e o rei aprova e revelar a sua glória. A rainha a qual ele revela a glória é a rainha que ele espera diante dele. A rainha que ele revelar a sua glória é a rainha que ele vai para quando ela convida ele para ir. Não adianta nós nos reunirmos e não sentirmos a sua glória. Não adianta nós nos reunirmos e não sentirmos a sua presença. Não adianta nós nos reunirmos e sermos meros religiosos. Nós precisamos sentir a tua glória. Mas o cetro só é estendido para aqueles que ele aceita na sua presença. Nesta noite, eu quero aplicar sobre isso na sua vida. Eu quero que você não aceita menos do que isso. Se humilha diante dele até que o cetro seja estendido. Se você sente a glória dele neste momento, significa que você é um verdadeiramente que pode convidá-lo e dizer: venha à minha festa, por favor, venha à minha adoração a ti, venha ao meu louvor ao Senhor. Não adianta louvar para ele se ele não estendeu o cetro. Não adianta cantar para ele se ele não estendeu o cetro. Não adianta dizer estou orando, se ele não estendeu o cetro. Por quê, pastor? Porque é necessário se humilhar, é necessário tem que ter coragem para chegar na presença dele e dizer: eu sou pecador, eu preciso da tua presença. Tem que ter coragem. Não chegue diante dele dizendo: oh meu Deus, como os religiosos dizem, agora foi rasgado o véu, nós podemos entrar de peito aberto. Vai entrar de peito aberto e vai ver onde vai parar com isso. O rei é terrível, o rei é terrível, a terra e o céu se estremecem. Glorificarmos como ele é, glorificarmos verdadeiramente o Senhor. Glória a Deus. E quando ele estende o cetro, ele diz assim: pedes o que você quiser, e até a metade do meu reino eu te darei. Ela disse o seguinte: eu quero te pedir, se eu achei graça aos teus olhos, repita comigo: o Evangelho da Graça é ser aceito diante de Deus, sem ser fulminado, sem morrer. E neste momento a graça foi não matar. Repita comigo: nós estamos debaixo da graça. Se ele não nos matar, ele decidiu não matar. Ele enviou o recurso. No terceiro ano ele convidou a rainha Vasti, e Israel não quis se apresentar. Depois ele desce 3 dias para o centro da terra, se humilhando. Para quê? Para que agora a igreja de Cristo pudesse chegar na presença dele. Está tudo resolvido, basta coragem para chegar diante dele. Disponibilidade, tempo de oração, dedicação diante do Senhor. Orar 3 horas da manhã, não, amanhã eu tenho que trabalhar, larga de ser persa, seja israelita. Jejuar, Deus sabe que o meu colesterol, seu colesterol, beleza, é seu. Larga de ser persa, ele cura todas as enfermidades. Tenha mentalidade
entendimento para experimentar verdadeiramente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela então convida, diz: eu achei graça diante do rei. Eu convido o rei e também convido o meu inimigo, Amã. Esse é um problema muito complicado. Viver dentro da igreja com os inimigos, com aquele que te apunhala pelas costas, aquele que fala mal de você e você está dizendo: vem para a festa, mas também. Aleluia! A glória de Deus manifesta na igreja. Está lá Amã e está lá Radassa. Aí fala: eu não vou para aquela igreja, porque aquela igreja tem Amã, mas também tem Radassa. Aí chama e fala: não, pode vir os inimigos também, pode vir o inimigo. Pode vir aquele que não gosta de crente, está na igreja, mas não gosta de crente. Já viu crente que está na igreja e não gosta de crente? Exato, tem, todo lado tem, né? Crente que está na igreja e não gosta de crente. Crente que só está querendo ser aproveitador. Sabe quem era Amã? Amã, naquele momento, ele estava ali somente inchado. Quando ele foi convidado para a festa, ele ficou todo cheio. Falou para a família dele naquele dia, depois da festa. Ele falou: hoje eu fui convidado pela rainha. A rainha está evangelizando, chamando bons e ruins. O ruim foi convidado e pensa que ele é um convidado que vai permanecer de pé. Se permanecer ruim, se permanecer Amã, cuidado, o negócio é sério na frente. Tem dois povos dentro da igreja de Cristo. A igreja de Cristo não somos só nós aqui. A igreja de Cristo, como eu disse para vocês, existem milhares e centenas de milhares aqui na terra. Só que no meio da igreja de Cristo também tem o Amã. Por que o Amã, pastor? O Amã não é aquele que vai ser o anticristo? Ok. A apostasia nasce do meio do povo de Deus, não é fora. Porque os de fora já estão mortos. E mortos já estão mortos. Não vai apostatar do quê? A apostasia é negar a fé. Vai nascer do meio do povo de Deus. É do meio do povo de Deus que vai levantar o Amã. É por causa do povo de Deus que do meio do povo de Deus que os políticos vão levantar contra o povo de Deus. É por causa da perversidade de muitos do meio do povo de Deus, da igreja de Cristo, postando nas internets coisas que acontecem dentro da igreja só para irritar os governos e irritar o mundo lá fora contra a igreja. É através desses aí que vai vir a ira de Amã contra a igreja de Cristo. É através daqueles que gastam tempo na rede social falando mal de pastor e mal de igreja. É através desses aí que vai vir a perseguição contra a igreja. Estão trabalhando para Amã. É através daqueles que ficam fazendo filmagens dentro da igreja só para postar na rede social e depois difamar. É através desses aí que vai vir a perseguição contra a igreja. É Amã. Está debaixo da mesma glória, junto com o mesmo rei, mas está me traindo, está querendo a morte da igreja. Não tem para onde correr. Olha Deus, sempre vamos chegar aí. Foi para a primeira festa e ali estava ali. Está todo mundo no culto. O rei pergunta: o que é que você quer mesmo agora que eu faça? Até a metade do reino que você pedir, eu te dou. Ela disse: rei, achou graça mesmo de mim? Vem na próxima festa amanhã, por favor, e traga o Amã de novo. O Amã vai para casa todo feliz, conta para a esposa dele. Só que no caminho de casa, ele está saindo da porta e ele vê quem? Mardoqueu, ele vê quem? Se irritou. Fica irado, Mardoqueu. Chega em casa e fala: só tem uma coisa, foi manifesto uma glória, o rei me aceitou lá na festa, a rainha me convidou para a festa, só que eu não concordo com Mardoqueu. Sabe aqueles que estão dentro da igreja, mas não concordam com Jesus? Não concordam com o caráter de Jesus? Repita comigo: Jesus é a manifestação do nome do próprio Deus. Quem não concorda com Jesus é os que não concordam com o caráter de Deus. Eu não concordo com o cara. Eu gostei de falar em língua, gostei
gostei da revelação, eu gostei do convívio, eu gostei dos milagres, eu gostei de tudo. Eu só não gostei quando me chamaram para mudar de caráter. Meu Deus! Eu só não gostei quando me chamaram que era para me mudar o meu comportamento, o meu caráter. Isso aí eu já não gostei. De repente a família disse: olha, o que você vai fazer? Um da família, sempre tem um do meio e ele levanta e fala assim: olha, faz uma forca, persegue, mata. Eu disse: gostei da ideia, vou levantar uma calúnia, vai dar certo. Quantas calúnias já foram levantadas contra a igreja de Cristo? Aqui e em todo lugar da terra. Quantas perversidades, quantas vezes as portas de templos, de lugar de oração, foram fechadas por leis? Aqui em muitos lugares do planeta, quantas vezes isso aconteceu? São forcas preparadas. Só que aí acontece que ele prepara a forca, e quando ele prepara ali que está tudo organizado, agora ele foi chamado o quê? Quando ele chega em casa, ele foi chamado para onde? Assim que ele chegou, ele já foi chamado para a festa de novo. Aí ele entra na festa, repita comigo, ele entrou na mesma festa da Radassa. E na mesma festa ali da Radassa, ele está perante o mesmo rei, ou seja, está no mesmo lugar, sentindo a mesma glória, contemplando a presença do mesmo Deus, mas o caráter é diferente. Vivendo e vivenciando os milagres do mesmo jeito da rainha de Deus, só que o caráter é diferente da rainha. No meio da festa, o rei vira e fala assim: o que é realmente o que você quer que eu te faça? Ela disse: meu rei, se eu tenho achado graça aos teus olhos, me dá a minha vida como meu pedido. Dá a minha vida, não deixe o meu inimigo tirar, e dá a vida do meu povo como um pedido que te faço agora. O rei enfurece. O rei vai lá fora no jardim enfurecido. Amã agora tenta fazer o quê? Ele tenta chegar ali e convencer a rainha para que não tire a vida dele. Haverá uma guerra tão grande no final, uma batalha tão grande. Haverá duas grandes aqui, mas uma delas o próprio Deus desce para resolver. Uma guerra tão grande. Só que nesta guerra, a rainha tem que revelar que ela não é Esther, que ela é Radassa. Já teve uma dificuldade que é entrar na presença do rei e viver. Já está aqui, todos na presença. Quem está na presença do rei? A grande dificuldade agora vem isso aqui, no meio dos ímpios, na presença do malvado Amã, e diante de Deus dizer: eu sou judeu, eu sou cristão, o meu negócio é com Jesus. Eu sou cristão, me dando emprego ou não me dando emprego, me abraçando ou não me abraçando, estando comigo ou não estando comigo, me odiando ou me amando, eu sou cristão. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei diante de Deus a respeito deles também. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Chegando a hora, e quando chega nesta hora, o rei, ele ama tanto a rainha, que ele vai enfurecer contra aqueles que levantaram contra o povo dele. Jesus disse, sou na parábola das 10 virgens, que no tocar da trombeta, ouviu-se um gado, ouviu-se um grito dizendo: aí vem o noivo, apressa-te. Quando apressaram, de repente agora sabe o que aconteceu? Acontece que 5 era prudentes e tinha azeite. 5 tinha o quê? Azeite. 5 era Radassa, e 5 estava ali só de fachada, não tinha azeite. Acontece que foi do mesmo jeito que aconteceu ali com o malvado Amã, acontece com estas 5. Elas vão até as 5 prudentes e dizem: me dá do azeite, me dá do azeite, me dá do azeite, porque o noivo está chegando, me dá do azeite. Está para acontecer o desespero na terra. Tem pessoas, irmãos, agora eu quero denunciar um negócio que acontece. Tem pessoas, a responsabilidade, repita comigo, a responsabilidade de apresentar o meu corpo diante de Deus é minha. Eu estou só nesta responsabilidade. O que está acontecendo na terra?
intensidade, é derramada unção sobre as pessoas, e essa pessoa é curada, liberta, é livre. Só que depois essa pessoa vai embora, anda com irresponsabilidade, não quer ter compromisso na oração, não quer ter compromisso jejuando, não quer ter compromisso com a Bíblia, não quer ter compromisso com o caráter vindo de Deus. E acontece o seguinte: quando a casa começa a cair, aí vai para a igreja e diz: esses crentes não me visitam, esses crentes não vão atrás de mim, esses crentes não vão tomar minhas dores. Larga de ser irresponsável, vai orar. Se não é responsável com o teu próprio corpo, tu vai ser responsável com o quê? Larga de responsabilidade. Ninguém vai te carregar nas costas. O sumo pastor carregou eu e você ali naquela cruz. O irmão que está no teu lado é igual a você, eu sou igual a você, esse corpo é igual ao teu. O corpo que foi na cruz é que nos levou em seu ombro. Entenda essas coisas. A religião prega que os verdadeiros pastor é aquele que pega a ovelha e sai carregando nas costas. Aí os bestas entendem nesse tipo de mensagem, aí sai nas casas de um e pro outro, pegando a melancolia de um, pega a melancolia do outro, depois coloca a corda no pescoço e suicida. Presta atenção, não pegue o pecado do outro, não recebe o pecado alheio, anuncia para ele que Jesus Cristo levou na cruz. Anuncia para ele que Jesus Cristo levou na cruz. Eu não vou levar o teu pecado, te converta. Pastor, por quê? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se tiver um pouquinho de palavra humana aqui, Deus me comigo. Eu não sei falar. Se você não quiser ser tratado como uma mãe, é hora de se converter e se revelar como uma raça. Porque senão vai chegar o tempo que você vai ser tratado juntamente com as virgens loucas, as insensatas, que não acumulou azeite para a hora da chamada do rei. Pastor, então o que nós devemos fazer? Ter responsabilidade. Quando o crente vai orar, é sua oportunidade, vai junto com ele. Quando o crente vai jejuar, é sua oportunidade, vai junto com ele. Não espera alguém chegar na sua casa e te carregar nos colos, porque Jesus já te carregou no ombro ali na cruz. Agora é hora de você andar com as pernas e glorificar o nome do Senhor. Esse negócio da religião ensinar as pessoas: eu não sou crente porque ninguém foi na minha casa. Fica esperando lá no inferno, você tem muito tempo para discutir sobre isso. Fique esperando lá. Deixa eu te falar uma coisa: havia em Israel muitas viúvas, porém o profeta foi mandado para fora de Israel, uma viúva que nem era israelita. Sabe por quê? Porque em Israel o povo cocheava em dois pensamentos: ele servia a Baal e temia o Senhor, temia o Senhor e servia a Baal. É hora de não cochear em dois pensamentos. Se é rapaça, seja rapaça. Não se mexe mais com você, se vista como rapaça, como judeu. Essa mensagem, ela não é só para você, ela é para mim. Quantos pastores deixaram de pastorear, de cuidar dos seus rebanhos, de cuidar da igreja? Sabe o que é cuidado? Cuidado é jejuar e orar. Quem me conhece sabe que nos particulares eu estou orando, estou jejuando e convidando pessoas para orar e jejuar, clamando ao Senhor para que não falte azeite. É hora de você vir junto com a gente. Tem culto de oração? Vem dobrar o joelho, vem orar. Tem culto de doutrina? Vem aprender para praticar. Tem culto de adoração ao Senhor? Então vem adorar ao Senhor, vem servir ao Senhor, recebendo a sua glória, e também tem compromisso com Ele. Jesus quer salvar a multidão e Ele nos ama. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Repita comigo: hoje se Mardoqueu está na porta do templo. Amã vai irritar, porque não aceita o caráter de Mardoqueu. Mardoqueu não se curva para Amã. Mardoqueu não levanta e não dá honra para Amã. Não tem honra para Amã, tem somente honra para o rei. O que você quer dizer com isso, pastor? Esta palavra é dura, porém é o caráter daquele que vai vir e vai reger as nações com varas de ferro. Essa palavra é dura. A Bíblia diz que a maneira que ele vai reger está lá em Zacarias capítulo 14, versículo 11. Na terra, estas são as pragas que o Senhor enviará sobre a terra. Estando homens andando ainda, a carne dele apodrecerá em seu corpo, ele ainda estando vivo. Os olhos apodrecerão em sua órbita, e a
pouco apodrecerão. Isso é o tipo de praga que virá sobre a terra. Você está achando que Jesus Cristo é essa Maria mole que colocam por aí nas estátuas? Jesus Cristo não é isso não. Jesus é o Rei, Ele é Senhor, Ele é terrível, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Jesus é o Rei. Acha que Jesus é esse homem de olhos azul, cabelo passado laque, os três esquisitos parecendo sei lá o que? Jesus não é isso não. Jesus é o Rei. Os olhos dele é como chama de fogo. O rosto dele é sol da antiga. Ele é o Rei e é terrível. E ele está vindo nesta terra. Quando ele pisar esta terra vai estremecer e vai conhecer o verdadeiro Rei e saberão que o caráter dele é santo, que o caráter dele é santo e que ele é perfeito. Saberão que ele é o Senhor. As religiões ensinam, mas o único que traz conhecimento é o Espírito. Saberão verdadeiramente que ele é o Rei quando ele vier. Lá em Apocalipse diz que quando ele vier, as escamas dos olhos de todos vão cair. Então até aqueles que o transpassaram vão ver ele. Saberão realmente, as religiões vão saber o quanto mentiu a respeito dele. Os religiosos, tipo os fariseus, vão saber o quanto mentiu a respeito dele. Jesus está voltando. E ele manda avisar para Esther que se manifeste como Radassa enquanto é tempo. Manda avisar para aqueles que dentro deles é cristão, mas por fora ainda está neste corpo. Esse corpo aqui é corruptível, filho. O Senhor vai falar, este corpo é corruptível. Fala, este corpo é Esther. Fala, este corpo é Esther. Fala, mas o homem interior é Radassa. Fala, o homem exterior, na verdade, é judeu, filho de judeu, servo do rei judeu, Jesus Cristo. Não vive segundo o que está aqui fora.